paz do Senhor. Nós vamos adentrar aqui a lição para a glória de Deus, não é? A lição do dia de hoje, a lição de número 3, Ezequiel, o atalaia sobre a casa de Israel. Importante nós reforçarmos aqui a questão da introdução. Olha o que diz aqui a introdução. Quando o atalaia se conscientiza de sua responsabilidade, porque temos responsabilidades no reino de Deus. Quando nós somos chamados, e quando temos uma chamada, seja ela qual for, aqui falando da profética, mas qualquer chamada da nossa vida no reino de Deus nos traz responsabilidades. E aqui a introdução diz assim, olha, quando o atalaia se conscientiza da sua responsabilidade, age com diligência e não perde o alvo, ele não presta atenção nas dificuldades, nos incrédulos e nos opositores, pois tem a ajuda do Espírito Santo. A introdução, ela diz aqui a respeito de, olha só, ela diz a respeito de alguém como nós, que temos uma chamada, que Deus nos chamou, nos deu um algo para realizar no reino dele, nos confiou alguma coisa, alguma tarefa, nos capacitou para esta tarefa, ou nos capacita cada dia para esta tarefa. E aí, o que Deus nos orienta? Que primeiro, nós temos que nos conscientizar, ter a consciência, um culto racional e uma consciência de que Deus me confiou algo para realizar. E o nosso propósito é, além de almas, ganhar almas para Cristo, é não decepcionar a quem nos alistou, não é isso? Não decepcionar a Deus a qual nos confiou algo. Agora imagine Deus na sua grandeza. Conseguiu imaginar a grandeza de Deus? Às vezes é até difícil, porque Deus é infinito. Mas este Deus te escolheu e te deu responsabilidades para trabalhar no reino dele. Olha com grande responsabilidade nós temos no reino de Deus. E aí ele diz, quando você pega essa consciência, você tem que agir com diligência. Ou seja, você tem que agir com eficácia, com direção. Não pode partir nem para a esquerda nem para a direita, mas com direção, agir corretamente. Porque nós temos que pegar aquilo que Deus nos deu e agir corretamente, agir da forma correta. E aí ele continua, quando eu faço isso, eu não perco o alvo. Qual é o nosso alvo? É Cristo. Nosso alvo é ganhar vidas. Nós estamos aqui para ganhar vidas, irmãos. Deus nos deu tarefa, seja ela qual for, seja presbitério, seja evangelístico, seja pastoral, seja missionário, seja diaconal, independente da função que Deus nos permite ter na sua obra, na sua igreja. O importante é termos a ciência de que aquilo que Deus nos deu, seja dom, seja qualquer outro tipo de caminho que Ele permita nós traçarmos na sua obra, é para ganhar almas para Ele, é para resgatar as almas que estão indo para o mundo e, consequentemente, para o inferno, tirar essas almas das mãos do inimigo e trazê-la para a obra. A Bíblia diz que cabe a nós pregar, cabe a nós falarmos, mas quem vai fazer a obra ser concretizada é o Espírito Santo. E aí ele termina dizendo, quando eu não perco o alvo, eu não presto atenção nas dificuldades, que é algo que tem tirado a nossa capacidade de estar na obra de Deus. As dificuldades, olhamos para as dificuldades que elas vêm, independente de nós sermos aqueles mais responsáveis no reino de Deus, ou os menos responsáveis no reino de Deus, as dificuldades elas virão, elas estão aí, elas aparecem. Mas o que ele diz? Quando nós não perdemos o alvo, nós não prestamos atenção nas dificuldades, não prestamos atenção nos incrédulos, que tenta nos desviar a cada dia desta função que Deus nos colocou, que
Os incrédulos são aqueles que querem nos tirar do caminho. São aqueles que duvidam daquilo que nós ministramos. E ele diz mais: e dos opositores, que se levantam a cada dia. Opositores se levantam a cada dia. O próprio Jesus diz, em uma das suas falas, em que existiriam opositores até dentro da nossa família. O próprio Jesus disse que viria para trazer espada e não somente gozo, Ou seja, a espada não é que ele viria para nós guerrearmos com espada, mas espiritualmente dizendo, é que a espada faz divisão. E a divisão muitas vezes até dentro do nosso lar. Não do nosso lar inteiro propriamente dito, mas dos familiares principalmente. Porque nós sabemos que existe a nossa família e os familiares. Mas a família muitas vezes está conosco, mas existem familiares que são pessoas que amamos, que muitas vezes se levantam contra nós, amigos, pessoas que estão conosco na caminhada e simplesmente se tornam opositores. Então, quem é alguém que faz com diligência, não perde o alvo, não presta atenção em dificuldades, não fica parado na visão dos incrédulos e não fica parado na visão dos opositores, tem a ajuda do Espírito Santo de Deus. É isso que a introdução desta lição quer nos trazer. Que nós temos que desempenhar o papel que Deus nos chamou, nós temos que ser aquilo que Deus nos colocou para ser, e não prestar atenção nas dificuldades, opositores, e de novo, que virão sobre a nossa vida. A nossa caminhada vai ser desenhada por oposição, contraditório, Nós vamos ter contraditórios e não são poucos. Mas nós temos que continuar avançando, trabalhando para o reino, buscando a vontade do Senhor, fazendo de tudo para agradar aquele que nos alistou para a guerra. Porque aí sim, Deus vai nos usar na sua plenitude aqui nessa terra, para a glória de Deus. Amém, queridos? Amados, o capítulo, ou o tópico 1 desta lição, diz assim, o verdadeiro profeta de Deus. Mas antes, nós queremos ressaltar aqui a respeito do próprio tema da lição. O tema da lição diz assim, Ezequiel, o atalaia sobre a casa de Israel. E aí, pesquisando a respeito de atalaia, veja o que o dicionário diz a respeito de atalaia. Porque quando nós ouvimos a palavra atalaia, parece que nós estamos falando de alguém que é de fronte à batalha. Um atalaia é alguém que, a primeira visão que vem, caso não saibamos exatamente o que é, mas a palavra soa como alguém que está na frente da batalha, alguém que é diferenciado para batalhar. E olha só, atalaia, segundo o dicionário, diz que é aquele que vigia. Atalaia é aquele que vigia, aquele que observa ou que observa a sentinela. Ou seja, atalaia tem a ver com vigilância também. E aí ele continua, a atalaia, em uma arquitetura militar, ou seja, na questão militar, na estratégia militar, é uma torre ou um lugar elevado de onde se vigia o território circuncidante. Ou seja, a atalaia é um local onde alguém fica ali para vigiar tudo o que está acontecendo. E quando ele encontra alguma coisa que possa sobrevir sobre a cidade ou sobre aquelas pessoas que estão sendo guardadas pela cidade, ele solta o aviso. Ou seja, atalaia tem a ideia de vigilância e a ideia de aviso, ou seja, de orientação, de avisar, de dizer para as pessoas aquilo que Deus quer que elas saibam, de não deixar alguém ser pego de surpresa. Essa é a ideia do atalaia. E é por isso que Deus, quando disse para Ezequiel que coloca ele como um atalaia da casa de Israel, ele está dizendo que Ezequiel vai ser alguém que vai dar avisos ao povo de Israel do que é a vontade de Deus para o povo daquele momento. Olha que coisa. Então, atalaia não é alguém diferenciado porque ele vai à frente da batalha, porque ele profetiza, porque ele é alguém que faz algo. Não. O atalaia aqui tem a ideia de vigiar e de orientar. Alguém que permite que a orientação de Deus chegue até alguém. E a lição vai dizer a respeito disso. Veja,
Uma expressão com a qual o povo de Israel estava bem familiarizado era a atalaia. Assim, quando Deus diz que estava constituindo Ezequiel como atalaia, Deus sabia exatamente o que significava. Deveria apresentar ao povo as advertências divinas. Apresentar ao povo quais eram as advertências de Deus para o povo. Porque se tem algo que Deus tem para nós, irmãos, é a advertência. Deus sempre tem lições para nos dar. Deus é perfeito, nós não somos. Portanto, nós precisamos das orientações de Deus para nos parecermos com Deus. E para isso Deus tem que nos orientar, Deus tem que nos dar direção, advertir, sendo fiel na proclamação da mensagem. E aqui é o tópico principal também deste tópico 1. Por quê? Ser fiel na mensagem. Ezequiel tinha uma função de avisar, Deus iria orientar o que dizer ao povo, mas ele não poderia mudar uma só palavra daquilo que Deus havia dito ao povo. Ezequiel tinha que transmitir a mensagem na íntegra. Ezequiel tinha que transmitir a mensagem da mesma forma que Deus orientava ele. E isso é algo muito difícil, principalmente nos tempos de hoje. Porque pessoas são usadas por Deus, e eu acredito que pessoas são usadas por Deus, pessoas são ministradas por Deus, mas muitas vezes o controle entre receber o que Deus quer que você diga e você não acrescentar nada ou tirar nada da mensagem, esse é o mais difícil para a nossa vida. Porque nós somos imperfeitos, irmãos. E quando Deus nos orienta, quando Deus nos dá uma mensagem, Ele quer que nós transmitimos essa mensagem na íntegra, exatamente como Ele mandou que essa mensagem fosse dita. E esta era uma função de Ezequiel. Ezequiel tinha que ser íntegro na mensagem. Nem todos os atalaias de Israel foram diligentes no cumprimento da missão. Então veja, qual é a missão do atalaia? Vigiar. Vigiar, e quando ele encontrar um perigo, ele orientar o povo de que aquele perigo estava chegando. Então, numa batalha, numa cidade, existia um local onde ficava o atalaia, era alguém que ficava vendo todo o território, e este alguém ficava ali, vigiando. Quando ele percebia que alguém viria sobre a cidade, algum outro povo inimigo viria sobre a cidade, ele dava um recado. Este recado fazia com que o povo que estava dentro da cidade se preparasse para a guerra, porque muitas vezes eles estavam trabalhando, tocando a sua vida, e de repente a guerra sobrevinha sobre eles. Para eles não serem pegos de surpresa, o atalaia tinha que passar o recado, ou dizer, olha, vai acontecer um problema, então está vindo o inimigo, preparem-se. E aí todos conseguiam se preparar para a batalha. Portanto, esta era uma da missão. Quando o atalaia não cumpria essa missão, tinha problemas, porque as pessoas eram destruídas, muito sem ter ideia do que estava acontecendo. Porque era o tal de ser pego de surpresa. E o atalaia estava ali para ninguém ser pego de surpresa. É por isso que Deus coloca Ezequiel como um atalaia. É por isso que Deus nos coloca como atalaias dele aqui nessa terra. Para que o ímpio não seja pego de surpresa no momento do arrebatamento. Para que o ímpio não seja pego de surpresa ao caminhar para o inferno, por exemplo. Qual é a função nossa como atalaias de Deus? Avisar, pregar, orientar, dizer a estas pessoas que elas estão indo para um caminho errôneo, que elas estão caminhando para um local onde a eternidade vai ser ruim para elas, vai ser uma eternidade sem Deus. E então, a nossa função é essa. E quando eu falho nessa função, há um grande problema no ciclo. Porque quando eu falho nessa função, a lição vai dizer aqui o que acontece quando eu falho nesta lição. Olha só o que diz aqui, o verso 18 da leitura principal da lição. Olha que forte, irmãos. Olha que coisa tremenda que Deus deixa claro aqui, é que o dia vai passando, o dia a dia vai passando, e nós não vamos nos atentando a algumas coisas que a lição nos traz aqui. E quando eu estava meditando na lição, isso me deixou muito pensativo quando eu li isto aqui, apesar de não ter sido a primeira vez, mas vai passando-se o tempo e nós vamos nos esquecendo de algumas coisas. Veja só o que diz. Olha só, Deus quando levanta Ezequiel, Ele dá um recado a Ezequiel.
E aqui no capítulo 3 ele diz assim, verso 18, está na lição. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás. Aí, ponto e vírgula, ou seja, aí tu vai avisar. Ele diz aqui, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. O que é que ele está dizendo? Deus está dizendo, olha, eu te dei uma função, eu capacitei você para uma obra, eu vejo o desejo que você tem de fazer a minha obra, mas isso não é somente para que você tenha status entre os irmãos. Você tem responsabilidades. E quando eu disser o caminho do ímpio, qual é o fim deles, e você como um atalaia meu não disser isso a ele, e ele ir para o caminho da sua maldade e morrer, sem que você tenha dito isso a ele, o sangue desta pessoa será requerido da tua mão. Olha que forte, irmão. Então nós somos cristãos e temos que pregar o evangelho. E quando eu não prego e alguém morre sem ouvir o evangelho, eu tendo tido oportunidade de pregar para aquela pessoa, olha como isso é grave. O sangue daquela pessoa será requerido da minha mão. Deus nos levanta para ser pregadores do evangelho, para falar, para resgatar pessoas através do poder do Espírito Santo das garras do inimigo, mas quando nós não fazemos a nossa função, Deus também nos cobrará. Deus também nos cobrará. E ele continua, mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade, e o seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Ou seja, eu entendo aqui que a minha alma está ligada à alma de alguém. A minha alma está ligada à alma de um ímpio. Olha que forte, irmão. Olha que forte que é isso. A minha alma está ligada à alma de algum ímpio que aparecerá ao meu caminho, e se eu não o orientar, não pregar a ele, se eu não disser a verdade a ele, se eu não ser um atalaia na vida dele, se eu não for um atalaia na vida de alguém que é ímpio, que não conhece a verdade, não conhece o evangelho, essa alma vai se perder, mas ela está ligada à minha, no que tange ao preço a ser pago, porque Deus cobrará de mim. Então, por isso que a palavra diz que quando vier sobre a nossa vida, sobre as nossas mãos, nós temos que fazer conforme as nossas forças. Se aparecer alguém, a oportunidade de pregarmos o evangelho, de falarmos de Jesus para um ímpio, e nós nos acovardarmos e não sermos um atalaia de Deus na vida daquela pessoa, se aquela pessoa morre sem ter o conhecimento bíblico, a tua alma, que Deus permitiu estar na frente dela para pregar o evangelho e não pregou, será cobrada pela vida daquela pessoa. Isso é muito forte, porque você vai pagar um preço de coisas que você não fez. Mas aqui nós estamos falando de um pecado de omissão, porque não pregar a verdade para alguém que Deus preparou para ouvir, porque às vezes, irmão, Deus prepara, eu creio sim. E você sabe disso, no seu dia a dia, Deus traz pessoas que você nunca imaginou estar na sua frente. E você já parou para pensar o porquê que pessoas do nada aparecem na sua frente? Pessoas que você nunca teve contato, e de repente Deus prepara uma situação, permite uma situação, e você se depara com uma pessoa que não conhece o evangelho. É a oportunidade de sermos atalaia de Deus para a vida daquela pessoa. É a oportunidade de falarmos de Jesus, porque tudo vai sincronizar em salvação, né? A nossa vida continua, a nossa vida caminha, a nossa vida anda, mas tem pessoas que estão indo para o caminho da perdição. E quando Deus permite essas pessoas chegarem à nossa frente, nós temos que ser atalaias de Deus para a vida deles, né? Atalaias de Deus. Então, um atalaia é alguém que avisa. E avisa quem? Não somente aos irmãos que estão errando. Por quê? Aqui ele fala do ímpio. Mas mais adiante Deus fala daquele que também é cristão e se desvia. Olha o que ele diz. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça. Ou seja, aquele que não é justo, mas aqui no justo, no original, é aquele que é justificado por ter aceitado a Cristo. E aí ele diz assim: quando ele se desviar da sua justiça e fizer maldade,
e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Porque não o avisando tu, no seu pecado morrerá, e as suas justiças que praticara não virão em memória, mas o sangue da tua mão o requererei. Então ele diz tanto ao ímpio, como ao meu irmão que está comigo todos os dias. Então quando algum irmão chega para nós, e de repente nós estamos fazendo algo que não agrada a Deus, e este irmão chega para nos orientar, ele está sendo um atalaia de Deus na minha vida. Porque ele está me orientando, mesmo eu tendo ciência do que é o caminho de Deus, mas eu posso me desviar, sim ou não? Pode acontecer. Nós somos sujeitos ao desvio. A tendência do ser humano, e aqui eu falo ser humano, é a carnalidade. E estar na igreja, estar com Cristo, estar aqui nesse instante, não nos garante que não nos desviaremos se não vigiarmos. Precisamos estar sempre vigilantes, pedindo misericórdia a Deus, porque somos sujeitos à queda. Nós somos sujeitos à queda, todos nós. E a nossa função é, quando eu ver um soldado ferido, eu tenho que ir orientá-lo. Quantas vezes nós já não ouvimos dizer de pessoas que disseram assim, não, esse aí já conhece demais, eu não vou nem falar nada. Esse conhece tanto, está aí, ó, está aí porque quer. Não é? Quem já não ouviu isso? Está aí porque quer. Esse aí, filho, vivia na igreja, 15 anos na igreja, agora está aí, ó, perdido, mas sabe mais de Bíblia do que eu. Não importa, seja um atalaia de Deus na vida dele. Seja alguém que vai lá orientá-lo e dizer, olha, eu sou um atalaia, eu vim como um atalaia de Deus na tua vida, estou te orientando, volta para os caminhos. Não é? Porque muitas vezes nós achamos que porque a pessoa conhece demais, ela está longe dos caminhos do Senhor porque quer. Talvez o início até foi por vontade própria, mas depois as correntes o amarram, e ela não tem mais forças para voltar sozinha, ela precisa de ajuda. E quem é que vai ajudá-la? É você. Quem vai ajudá-la? Sou eu. Nós somos atalaias de Deus. Amém, queridos? Mas nem todos fazem este papel. Abra sua Bíblia em Isaías 56:10. Olha o que diz lá. Pessoas que falharam na sua função. Isaías 56:10. Olha só. As sentinelas de Israel estão cegas e não têm conhecimento. Todas elas são como cães mudos, incapazes de latir. Deitam-se e sonham, só querem dormir. Isso aqui são pessoas que foram chamadas como atalaias, mas não estão fazendo o seu papel. E a própria lição diz aqui, ó, veja, nem todos os atalaias de Israel foram diligentes. Diligente é fazer aquilo que tem que ser feito, no cumprimento da missão. Deus deu uma missão para estas pessoas, mas elas são chamadas, sabe de quê? São chamados de cães mudos. A ideia de cão aqui é a ideia de quem guarda, não é? Por isso que se fala o cão de guarda, não é? Tem algumas raças de cães que são chamadas de cães de guarda. É aquele que quando vê orienta, late, ele avisa que está acontecendo um perigo. E um cão de guarda mudo não tem a sua função. E é por isso que Deus faz essa alusão. Diz, olha, são como cães mudos, incapazes de latir. Ou seja, a dificuldade, a falta de fé. Quem sabe olhou para os problemas e perdeu a fala, não consegue mais falar. Vive uma vida no automático, mas não tem mais a capacidade de orientar e de pregar o Evangelho na sua verdadeira essência. Isto é alguém que Deus chama quando não é diligente naquilo que Deus orientou. Deita-se e sonham, só querem dormir. É alguém que está morto espiritualmente. É alguém que está dormindo. Aqui Deus ainda fala de sono. Por quê? Porque quem sonha, quem está dormindo, pode acordar. Não é? Então ele fala de sono. Fala, só pensa em dormir. Não faz o seu papel. E que Deus nos livre de nos dar uma chamada e que nós não desempenhemos o nosso papel. Que Deus nos livre de ter uma chamada dele, mas não trabalhemos para aquilo que ele nos chamou. Não é? E isso aqui é muito além de carteirinha, irmão. Nós estamos falando de pregação do Evangelho.
Nós estamos falando que todos nós temos essa função de atalaia. Todos nós. Né? Não é só o pastor, não é só o evangelista, não é só o presbítero, não é só o missionário. Não, já tem quem pregue, então o missionário vai. Isso é função de missionário. A minha função é fazer isso aqui. Não, a sua função é ganhar almas para Jesus. A sua função é pregar o evangelho. A sua função é orientar pessoas que elas estão no caminho errado. A sua função é orientar o seu irmão. Aliás, tem uma passagem bíblica que diz assim: se o teu irmão errar, vai em particular nele, diz aonde ele errou, né? Em particular, não sai espalhando, né? A Bíblia é bem clara, vai em particular, conversa com ele, orienta ele, seja um atalaia de Deus na vida dele. Diga: olha, você errou nisso, então vamos fazer o seguinte, vamos orar, não faz mais não, se conserta, para com essa atitude. E aí a Bíblia diz: se ele entender e deixar, ganhaste um irmão. Não é isso que a Bíblia diz? Mas se ele não entender, sacode a poeira e parte. Mas a tua função de atalaia foi dita. Quantas pessoas se perderam mesmo Ezequiel pregando? Quantas pessoas se perderam mesmo nós pregando? Né? Nós pregamos o evangelho, falamos, e as pessoas muitas vezes não querem. Mas a nossa função é orientar. A nossa função é ser atalaia de Deus na vida de alguém. Né? Que Deus possa preparar que você seja atalaia de Deus na vida de alguém. Se você não tem sido, que Deus prepare que você seja a partir de agora. Porque esta é a função que Deus tem para as nossas vidas. Amém, queridos? Deve ser de mais alta confiabilidade. Então deve ser alguém de confiança. Por quê? Porque é alguém que não pode mudar aquilo que Deus diz. Não que eu consiga mudar, mas eu não posso dizer algo que Deus não me disse. Eu não posso nem acrescentar e nem reter. Eu tenho que ser íntegro à mensagem. Isso na ministração da palavra, isso na pregação do evangelho, isso na entrega de algo que Deus te mostrou de alguém. Você precisa ser íntegro naquilo que Deus te deu. Você tem que ser uma pessoa de confiança. É por isso que Deus escolhe pessoas que Ele possa confiar, porque precisa entregar aquilo que Deus colocou. Veja, o profeta não pode ser aventureiro. Nós temos aventureiros hoje em dia no nosso meio? Infelizmente muitos, não é, irmãos? E que Deus nos livre de ser aventureiros do evangelho. Que Deus nos livre de ser alguém que fica se aventurando pelos caminhos das revelações, não é? Porque é atrativo, não é isso? É atrativo até para o ser humano, porque quando você caminha por esse lado, eu digo na aventurança, se Deus te deu esse dom, eu acho maravilha de Deus, que Deus continue te usando, mas tome cuidado para que você não aumente nem diminua aquilo que Deus lhe entregou. Se Deus não lhe falou, não fale. E se Deus mandou dizer, diga. Não é? É assim que é a integridade do profeta. Ele não pode ser aventureiro nem agir com irresponsabilidade. Né? A irresponsabilidade de um profeta pode acabar com uma nação, irmão. Pode acabar com uma nação. Então o profeta tem que ser íntegro. Né? Íntegro. Certa vez, um presidente dos Estados Unidos perguntou para um dos profetas da ocasião, vivo, da nossa era, falou assim: olha, me diz uma coisa, aonde Deus estava quando as torres gêmeas foram destruídas? E a frase dele foi o seguinte: no mesmo lugar onde vocês o deixaram antes das torres serem destruídas. Ou seja, ele não se importou que era o presidente da República dos Estados Unidos, ele falou aquilo que Deus mandou ele falar. Né? Ele não se importou se o presidente ia gostar ou não gostar do que ele falou. Isso é integridade. Outra ocasião perguntou para ele, falou assim, se eu não me engano foi Billy Graham, disse: Billy Graham, diz uma coisa, eu tenho certeza que o Deus que você acredita e que você tanto fala está morto. Ele falou: você acha mesmo que ele está morto? Está morto, quase certeza, a gente não vê, não sabe onde ele está. Ele falou: pois eu acho que ele não está morto não, porque há 10 minutos atrás eu estava conversando com ele. Ou seja, ele nunca se importou em ser galanteador do presidente da República. Ele falava aquilo que a integridade da palavra e da sua fé o colocava. Mas também não falava nada que Deus não havia mandado ele falar.
Então, esse controle, o atalaia de Deus precisa ter. O profeta precisa ter. O profeta é responsável por advertir o povo na destruição iminente que virá sobre os filhos da desobediência. Veja, o profeta é responsável por advertir o povo da destruição iminente. Ele tem que advertir, tem que falar, sob a pena de ser culpado do sangue de quem morrera ou de quem morrer nos seus pecados. O profeta de Deus não pode ser relapso nem negligente, mas diligente, sábio, submisso e fiel ao Senhor. Quando as responsabilidades de um profeta vêm à tona, dá até medo de querer dizer que é profeta, né? Porque para ser profeta você precisa cumprir esses requisitos. E muitas vezes nós não cumprimos, mas adoramos ser chamados. Mas para ser chamado de profeta, é preciso saber que existem algumas responsabilidades que Deus escolhe para o profeta. E nós temos que ser íntegro nisso. Uma outra parte da lição, ele diz o seguinte, ó, deve internalizar a palavra. Isto aqui, eu quero falar um pouco também a respeito. Um servo de Deus precisa ter a palavra dentro de si primeiro. E aqui nós vemos uma geração que nós estamos vivendo, em que as pessoas pregam, mas não vivem. Falam, mas não vivem aquilo que falam. Orientam ou querem orientar, mas não vivem 10% daquilo que estão querendo orientar. Não é? Pois bem, e esta função, esta obrigação é nossa. Antes de eu pregar, eu preciso ter a palavra dentro de mim. Não é? É por isso que, quando nós ministramos a palavra, a tamanha responsabilidade. Porque quando Deus nos permite ministrar a palavra, nós temos que antes meditar para que aquela palavra fale conosco. E quando quem ministra a palavra, quem Deus permite e deu esse dom da ciência da palavra e ministra a palavra de Deus, sabe que quando meditamos nessa palavra, Deus vai falando conosco primeiro ali. Deus vai trabalhando no nosso coração e muitas vezes vai nos corrigindo quando a palavra é uma palavra de correção. O primeiro a ser corrigido é quem está preparando o sermão. Então ali Deus vai falando conosco, vai nos corrigindo, e é isso, essa é a ideia. É ter a palavra antes de ministrar dentro de nós primeiro. Primeiro nós temos isso internalizado em nós, para depois profetizar e alertar o povo. Eu não posso alertar alguém daquilo que eu não faço, irmão. O nome disso é farisaísmo. O nome disso é hipocrisia. Eu não posso dizer, olha, não faça esse tipo de coisa, sendo que eu faço. Olha, não pegue este banco e coloque do outro lado, porque isso é errado. E quando você vai perceber, eu estou fazendo exatamente aquilo que eu falei para você não fazer. É uma frase mundana que tem por aí, mas cabe no contexto da lição. Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Aliás, Jesus disse isso dos fariseus, né? Falou, eles são hipócritas. Então, façai o que eles falam, mas não façais o que eles fazem. Porque as atitudes deles não condizem com o que eles pregam. Eles leem a Torá, eles leem o texto bíblico, então o que eles estão dizendo você pode fazer. Mas o que eles fazem e praticam, não faça. Ou seja, o nome disso é farisaísmo. Alguém que fala para você não fazer e faz, é fariseu. Alguém que diz para você que mentir é errado, não minta, mas mente, é fariseu. Né? E nós temos que nos livrar disso, porque se não vigiarmos, irmãos, nós caímos no mesmo erro. Se nós não vigiarmos, nós estamos profetizando aquilo que Deus mandou. Se nós não vigiarmos, nós vamos falar coisas que não era para ser falado. Quando Deus nos usar numa profecia, ou numa revelação, num algo que Deus mandou entregar, se nós não vigiarmos, nós vamos querer colocar a nossa mão naquilo, queremos acrescentar. Muitas vezes o acrescentar é o problema, não é? O acrescentar é o problema. Eu não sei se eu já falei aqui, mas se falei, eu vou repetir. Certo? Quando eu dirigia uma outra igreja, chegou um momento em que um dos meus diáconos, aliás, um bom diácono, né? Mas tinha um problema grave com um dos filhos dele. O filho dele era envolvido com droga, enfim. Uma luta tremenda para esse filho se converter. Acabou que esse filho não se converteu. E dado um momento, o filho dele sumiu. Sumiu, desapareceu. E 15, 20, 30 dias e nada desse menino aparecer. E eu acredito que até hoje ele não apareceu.
Não me lembro de ter ouvido que esse menino apareceu. Então está sumido até hoje. E aí todo mundo orando, nós também orando, tal. Maravilha. E vai na casa de um, vai na casa de outro, liga para um, liga para outro, eu digo ele, né? Fala com um, fala com outro, recebe profeta em casa e profetiza, e vai, que teu filho vai aparecer, que teu filho é isso, que teu filho é aquilo. Calma, tá tudo bem, vai aparecer, Deus é na tua vida, tal. O menino não apareceu ainda. E faz anos isso. Infelizmente, eu não sei se ele aparecerá. Mas também não tenho como garantir que o menino está morto, né? Ele simplesmente não apareceu mais, ninguém sabe. O menino era jovem, então não quer dizer que ele não possa aparecer ainda. Pode ser. Mas esse diácono chegou para mim e falou assim: pastor, o senhor é o nosso pastor aqui, né? Eu falei: sim, sou. Ele falou: e como o nosso pastor, Deus não lhe mostrou nada? O senhor nunca me falou nada a respeito do meu filho, né? Aí eu falei para ele: não entendi, irmão, a pergunta. Você está me perguntando se Deus não me mostrou nada, ou você está me cobrando que Deus não me mostrou nada? Qual que é a... Ele falou: não, eu estou lhe cobrando. Por que Deus não lhe mostrou nada? Se o senhor é o meu pastor, Deus tinha que ter lhe mostrado. Eu falei: irmão, Deus não tem que mostrar nada. Da onde você tirou o que Deus tem? Deus tem o quê? Qual é a obrigação de Deus? Não tem obrigação nenhuma. Nem para mim, nem para ninguém. Se ele quiser mostrar algo para alguém, ele mostra, seja para mim ou para alguém. Mas eu não vou falar algo que Deus não me mandou falar, irmão. Se você está ouvindo pessoas que estão lhe falando coisas que estão massageando o seu ego, eu aconselho você a vigiar. Agora, eu não posso lhe falar nada que Deus não me falou. Eu tenho orado para que Deus entre com providência sobre a situação. Agora, eu não consigo lhe dizer o porquê que Deus não me mostrou nada. E também não tenho nenhum remorso em Deus não ter me mostrado nada. Estou tranquilo. Minha vida vai continuar seguindo. Agora, você precisa rever seus conceitos. Não há motivo de você cobrar nem a mim, nem a ninguém o que Deus mostre alguma coisa. Deus não tem essa obrigação, irmão. E muitas vezes nós achamos que Deus tem obrigação de algumas coisas. E Ele não tem. A obrigação que Ele achou que teria, Ele teve. E fez, foi morrer na cruz do Calvário, por mim e por ti. Que nem era obrigação dele, mas ele tomou para si essa obrigação e morreu na cruz do Calvário. O restante, cabe a ele querer fazer ou não. Agora, eu fui um atalaia na vida daquele irmão. Né? Eu falei: olha, você vigia, porque o caminho que você está trilhando é um caminho ruim. Pessoas estão dizendo coisas, e aí um fala uma coisa, outro fala outra. Né? E as mesmas pessoas falaram da esposa dele, depois ele acabou perdendo a esposa acabou, Deus acabou recolhendo a esposa dele, e esses mesmos que falaram que o filho ia aparecer, falaram que a esposa não iria morrer, Deus iria curar, fica tranquilo, pode ficar em paz, descansa, não vai nem no médico, são os mesmos profetas que falaram do filho dele, a esposa dele, Jesus recolheu. Então, nós temos que vigiar, por quê? Porque são pessoas que são aventureiros. E nós não estamos aqui para aventurar, nós estamos aqui para ganhar almas, irmãos. Essa é a verdade. Deus nos escolheu para ganhar almas, para pregar a verdade. Deus nos escolheu para ser íntegro. Nós precisamos cumprir o nosso papel. Por isso que é bom ter a palavra primeiro em nós. Né? Há uma frase que eu sempre levo no meu coração e digo isso sempre que tenho oportunidade, em qualquer lugar. Aquele que não senta para aprender, não tem autoridade para levantar e ensinar. Isso é básico na vida de qualquer pessoa. Se você não tem a ciência de sentar e aprender, você não tem autoridade para levantar e ensinar. Então, um bom aprendiz vai ser um bom professor. Um bom segundo vai ser um bom primeiro. Né? E assim a coisa vai caminhando. Você tem que ter humildade para aprender, humildade para ouvir, para depois ter autoridade para ensinar. E assim com Deus, nós precisamos ter humildade para primeiro aprender com Deus, para depois que isso estiver enraizado em nós, eu conseguir pregar para as pessoas e cumprir aquilo que eu estou pregando, e não ser um fariseu. E é isso que Deus nos diz aqui na lição. Então abri a minha boca e me deu o comer do rolo, e disse-me, Deus dizendo: filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou.
Quem está dando para ele? Deus. Então, Deus o está alimentando. Deus o está dando de comer. O rolo é a palavra. Então, comi, disse Ezequiel, e era a minha boca doce como mel. Está lá em Ezequiel 3, verso 2 e 3. Comer o rolo simboliza que o profeta precisava receber a mensagem de Deus e comprometer-se com ela. Então, além de ele receber a palavra, ele tinha que comer e se alimentar, ou seja, se comprometer com a palavra que recebeu. Tá? Se comprometer com ela antes de proclamá-la. Pois quem não recebe antes não sabe, nem vive e, portanto, não pode transmitir a palavra. Texto bíblico. Então, se nós não enraizarmos a palavra que vamos dizer para alguém, ou para o mundo, ou para as pessoas, se nós nos comprometermos com a palavra, de nada vai adiantar falar, palavras vão ser levadas ao vento. Nós precisamos primeiro nos comprometer com isso. E é isso que a lição trata. Isso é ser um atalaia. Atalaia é alguém que orienta com autoridade. É alguém que orienta depois de ter sido orientado por Deus. É alguém que orienta o povo ou alguém, ou às vezes, muitas vezes até familiares, precisa ter a autoridade dada por Deus. Precisa ter recebido a mensagem de Deus. E não falar aquilo que acha que deve falar. Tem que ser algo vindo de Deus. Deve ser consciente da missão. É uma missão que temos. E nós temos que ser conscientes dessa missão. A pregação é ordenada na palavra de Deus. Ela nos imposta como obrigação. O apóstolo Paulo assim declarou: ai de mim, se não anunciar o evangelho. Ou seja, a partir do momento que recebemos isto de Deus, é uma obrigação de nós pregar o evangelho. Você vê que uma coisa está ligada com a outra? Primeiro ele te chama para ser um atalaia, para vigiar. Aí depois ele te chama para orientar. E ele transforma essa orientação em obrigação. E aí a partir do momento que você pede, fala: Senhor, eu quero pregar o evangelho. Deus, eu quero estar na frente da batalha, eu quero ministrar a palavra. Aí Deus te chama, aí Deus te capacita. E aí ele diz: olha, tem responsabilidades. E aí você pega essas responsabilidades e começa a viver elas. E aí Deus fala assim: agora não é mais só responsabilidades. Agora você é obrigado a pregar o evangelho. Não tem mais como voltar. Costumo dizer que o evangelho é uma via de mão única. Ela é uma via que você vai. Não há como voltar. Você não retrocede mais. A partir do momento que você abandonou o mundo, que você está com Deus, quando você pensar em voltar, saiba que o mundo não te quer mais. Você vai ter sérios problemas em voltar para o mundo depois de conhecer o evangelho. Não tem mais jeito. É uma mão única. Quando você vai, você se torna obrigado a cumprir a chamada de Deus na tua vida. Você está entendendo? É obrigação. Então, quando nós estamos na igreja, é obrigação. Quando nós servimos a Deus, é obrigação. Quando adoramos, pregamos o evangelho, quando nós fazemos com que a palavra de Deus chegue a alguém que não conhece, ou alguém que conhece, mas não está vivendo essa palavra, é uma obrigação nossa. Quando você encontrar alguém, ou souber de alguém que está sem Jesus na vida, é uma obrigação sua de ir lá e pregar Jesus para ela. Ainda que ela não queira, ainda que ela não aceite. Porque muitos profetas foram assim. Pregaram e o povo não aceitava. Pregaram e o povo não estava nem aí para a pregação. Não estava nem se importando, mas nem por isso deixaram de fazer aquilo que Deus mandou eles fazerem. Então a nossa função é pregar o evangelho. A nossa função é viver o evangelho. E nós temos que ter uma consciência da missão que Deus nos colocou. A pregação é ordenada da palavra de Deus. Ela nos imposta como obrigação, né? Além de fazer uma com fidelidade, como despenseiro da revelação divina, ensinando a Timóteo, ele declarou que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. O que ele está dizendo? Todo o tempo. A tempo e fora de tempo. Porque nós temos a velha mania de colocar tempo para as coisas. Não, agora é tempo de eu pregar. Não, agora não é hora de falar de Jesus. Né? Às vezes você está em algum lugar e fala: não, aqui é hora de falar de Jesus. Você fala. Aí daqui a pouco você, na sua mente, fala: não, aqui eu não é hora de falar de Jesus. Aqui eu estou tranquilo,
eu vou descansar um pouquinho, aqui não é hora de falar de Jesus, de igreja. Não, é tempo e fora de tempo. Aonde você estiver, fala de Jesus. Por isso que tem pessoas que dizem assim, poxa, toda vez que eu vou falar com a pessoa, com você no caso, não sei se você já ouviu isso de alguém, ou de algumas pessoas. Assim, não tem jeito. Estou conversando, daqui a pouco nós estamos falando de Jesus, ou a pessoa está falando de Jesus, porque é a essência, não tem jeito. Pode ser uma coisa mais formal do mundo, pode ser um encontro casual, algo, daqui a pouco você vai estar falando de Jesus, vai estar pregando o evangelho, vai estar falando, vai estar entregando alguma coisa. Por quê? Porque isso é a essência de quem tem Cristo na vida. Tudo é uma oportunidade, grave isso no seu coração. Tudo é uma oportunidade para você falar de Jesus. Deus não te leva a lugar nenhum que não seja uma oportunidade para falar de Jesus. Deus não te coloca em empresa nenhuma, Deus não te dá empresa nenhuma, Deus não te constitui em lugar algum que não seja uma oportunidade para falar do nome dEle. Seja um atalaia de Deus aonde você estiver, a qualquer tempo, fora de tempo, não limite tempo na tua vida. Fale de Jesus, fale do Evangelho, pregue o Evangelho para quem quer que seja, porque o Senhor vai te recompensar. Amém, queridos? O tópico 2 diz assim, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Você crê assim? Verdade. Olha o que a Bíblia diz. O prazer de Deus é que todos voltem para Ele, se arrependam e busquem o perdão dos seus pecados. A morte do homem sem Deus é uma catástrofe, é algo ruim. Alguém que morre sem Deus é ruim. Não é do agrado do Senhor que alguém morra sem Ele, sem confessar a Ele, sem viver ou tenha vivido com Ele. Ou que vá para onde Ele está no momento correto, né? No momento certo. Os cristãos são convocados a anunciar a vontade de Deus e a se esforçarem para levar os ímpios, aqueles que não servem ao Senhor dos Exércitos, a se converterem dos seus maus caminhos. Então, Deus, Ele não tem prazer na morte do ímpio. Obviamente, há um preço. Se alguém morre como ímpio, há um preço a ser pago. Querido, não tem almoço de graça. Há um preço a ser pago. Jesus morreu na cruz do Calvário, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas é preciso crer. É preciso se libertar dos maus caminhos. E quando a pessoa vive um mau caminho, ela vai pagar o preço dela. Mas para que ela entenda isso, é preciso que eu e você sejamos atalaia na vida dela. É preciso que eu e você pregue isso para ela, avise isso para ela, para que ela não saia como inocente. E se houve uma oportunidade dessa pessoa aparecer na tua frente e você não fez, se ela partir ímpia, vai ser o preço cobrado da tua vida e da minha vida, né? Então nós precisamos ter essa cautela na nossa vida. O prazer de Deus é que todos voltem para Ele. Essa frase é maravilhosa. E se arrependam e busquem o perdão dos seus pecados. Nós voltamos para Cristo todos os dias, né? Aliás, todos os momentos que nós ajoelhamos, seja quantos forem durante o dia, nós estamos voltando e aceitando Jesus de novo. Sim ou não? É assim? Nós aceitamos Jesus todos os momentos que oramos. Porque uma das primeiras coisas que fazemos, pelo menos comigo, é assim. É pedir perdão pelos nossos erros. E quando eu peço perdão pelos meus pecados, já sendo alguém que tem Cristo, eu estou retornando a Cristo. Porque quando eu peço perdão, eu estou aceitando Jesus novamente. Então nós aceitamos a Jesus diariamente. Todos os momentos. Sabe, pastor, o senhor vive pecando? Nós somos errôneos, irmãos. O ser humano é assim. E é por isso que precisamos do perdão de Deus. Então, nós voltamos a Cristo e este é um prazer para Deus. Né? É um prazer. Quando nós amamos alguém, nós estamos falando aqui, vamos falar de amor eros. Amor entre pessoas, entre um homem e uma mulher. Quando nós amamos uma mulher, nós queremos agradá-la em tudo, não é assim? Não é assim que nós fazemos, os homens da escola dominical? Nós queremos agradar as nossas esposas em tudo, que amamos elas, né? Então a gente procura agradar em tudo, fazer sempre a vontade delas, deixar elas sempre felizes, né? Por quê? Porque nós queremos ver elas bem, não é isso? Queremos que ela esteja sempre bem, porque mulher quando não está bem é um problema, então a gente sabe disso.
O que a gente faz? A gente quer ela sempre bem. Então, maravilha. Nós amamos essa pessoa e da mesma forma a mulher. A mulher, quando ela ama o esposo, ela quer fazer tudo para agradar o homem. O nome disso é o quê? Amor. Não é? Amor. O que acontece? Nós estamos falando agora do amor entre homem e Deus. Um amor diferente, não é o eros. É um amor espiritual. Você ama a Deus. Então, quando você ama a Deus, o que é que você quer fazer para Deus? Agradá-lo. E quando você vai agradar a Deus, você quer não decepcioná-lo. Você quer pregar o evangelho que Ele colocou no teu coração e trazer pessoas para o seu reino, porque isso se torna um prazer para Deus, né? A Bíblia diz que o próprio Deus deixa claro, dizendo que aquele que retroceder, a minha alma não tem prazer nela, naquela pessoa, porque ela retrocedeu. Então, Deus tem sentimentos. E quando Ele diz que não tem prazer na alma de alguém, querido, isso é uma pior notícia que pode acontecer na nossa vida. É quando Deus não tem prazer na nossa vida. E a Bíblia diz que o prazer de Deus é que todos voltem para Ele. Então eu entendo que quando eu prego o evangelho para um ímpio, ou para alguém que está afastado, e essa pessoa vem para Cristo, ou volte para Ele, eu estou fazendo com que Deus tenha prazer em mim. E essa é a função de quem ama a Deus, é agradar a Deus. Quem ama a Deus quer agradar a Deus. Agora, quando nós fazemos aquilo que não agrada a Deus, nós estamos amando a Deus? Será que nós amamos a Deus como Deus merece ser amado? Quando nós fazemos aquilo que nós fazemos e não agrada a Ele? Será que nós estamos amando a Deus? Será que quando eu não faço a vontade de Deus, eu estou sendo alguém que ama a Deus? Será que quando eu não faço a vontade de Deus, eu tenho feito com que Deus tenha prazer em mim? Será que a minha vida tem sido uma vida de dar prazer a Deus ou dar prazer ao inimigo? E prazer, eu digo, é agrado. Será que Deus tem se agradado da minha vida? Esta é uma pergunta que temos que fazer diariamente. Será que nós estamos fazendo exatamente o que Deus quer que nós façamos? É isso que a lição tem nos trazido, que é sermos atalaias de Deus, alguém que faz a vontade de Deus, alguém que fala o que Deus manda falar, alguém que não fala aquilo que Deus não manda falar, alguém que sabe a hora certa de agir, alguém que pega todas as oportunidades para pregar o evangelho, é alguém que ajuda o irmão, é alguém que ora junto com o irmão, é alguém que vai falar no particular para ajudar esse irmão, é alguém que não deixa o soldado para trás, que não deixa de ajudar no momento certo, na hora certa. Será que nós estamos sendo assim? Estamos sendo cristãos dessa forma? É uma reflexão que temos que fazer. E por fim, infelizmente hoje muitos vão às reuniões da igreja por ir, mas nem sabem o que significa estar num culto de adoração a Deus. Irmãos, nós podemos transformar o ambiente da igreja numa reunião, né? Algumas igrejas até chamam de reunião. Tem placas de igreja que está assim, reuniões. Quem já viu? Reuniões. Às quartas, às sextas. Isso aqui não é uma reunião, irmão. Nós viemos aqui na casa cultuar a Deus. Ah, pastor, mas isso é só uma questão de escrita. Só tem a ver, sim. Tem muito a ver, porque nós escrevemos o que está cheio no nosso coração. Não é? Não é assim que funciona? Por que a palavra de Deus, ela foi escrita dessa forma? Porque é o que está no coração de Deus, é o que Deus quer para nós. Então nós escrevemos aquilo que está no nosso coração. A pessoa que faz isso, ela já está pensando que ali é uma reunião. Reunião eu faço na empresa, irmão. Passei uma semana em reunião. Todos os dias. Aliás, o ar-condicionado arrebentou comigo. Isso é reunião. Aqui é culto. Nós vamos para a igreja para cultuar a Deus. Nós vamos na casa do irmão fazer um culto a Deus. Nós não vamos lá simplesmente cantar louvores. Nós vamos cultuar a Deus. Nós vamos lá. Você tem que pensar o seguinte: eu chego na casa, vou fazer um culto lá na casa do pastor Rodrigo. Então nós vamos chegar lá, Jesus está ali. E Ele está ali não só para ser nosso funcionário. Ah, Jesus, cura fulana, cura ciclano. Agora batiza com o Espírito Santo, agora faz isso, salva fulano, salva meu filho, salva não sei quem. Não.
primeiramente ele está ali aguardando a minha e a tua adoração. Ali é um culto. E Jesus está ali, esperando você o adorar. E será que nós estamos fazendo isso? Será que nós viemos aqui na igreja? E aqui eu estou fazendo como reflexão, irmãos. Seja esta Vila Lucinda ou qualquer igreja. Vamos ao culto para adorar? Será que nós saímos da nossa casa? Eu vou cultuar a Deus, eu vou adorar primeiro. Vou exaltar. Não é? Essa é a essência de cultuar a Deus. Mas infelizmente muitos vão a reuniões. E que Deus nos livre de a Assembleia de Deus Vila Lucinda se tornar reuniões de quartas, sextas e domingos, irmãos. Que possamos manter da forma bíblica, que é cultos a Deus. De estarmos aqui como cultos que tivemos na quarta-feira, como cultos que tivemos sexta, cultos abençoadíssimos, a presença de Deus, Jesus sendo adorado. E eu não estou falando aqui rasgando cedo da nossa igreja, mas é da nossa que temos que falar, porque tem acontecido coisas maravilhosas aqui, então vamos falar. E isso para nós é uma alegria, porque nós, independente de como está o tempo, de quantas pessoas tem, quem não está é porque não pôde estar. E quem está naquele momento do culto está verdadeiramente adorando. Isso para nós é uma alegria. E é isso que nós temos que levar na nossa vida. Quando você vai orar por alguém, ali é um culto, irmão. Você vai chamar alguém para orar, vou orar pela tua vida. Só está você e aquela pessoa. Ali é um culto, porque Jesus está ali. Então cultua a Deus e aí sim você pede a Deus que Ele te abençoe, que abençoe a pessoa e que realize o desejo do coração e daquela oração que você está fazendo. Isto é ser um cristão genuíno. E eu quero finalizar com a conclusão. Olha o que diz a conclusão. A trombeta soará num momento. Quando fala de trombeta já arrepia, né, irmão? Porque pode ser a qualquer momento. Eu não sei você, mas olha, toda hora que eu estou quando eu percebo, eu falo, poxa, pode ser daqui a pouco. Então eu tenho que vigiar, porque pode ser daqui a pouco. Pode ser que eu esteja fazendo uma bobagem e aconteça lá o soar da trombeta, e aí? Como é que eu vou fazer? Né? Num abrir e fechar de olhos. Que conclusão. Mas o povo precisa ser avisado acerca desse som. Então, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Mas você precisa avisar as pessoas que isso vai acontecer. Nós fomos constituídos como atalaia sobre o mundo. E cabe a cada um exercer seu papel antes que seja tarde demais. Amém? Deus abençoe tua vida. Deus te guarde. Deus te abençoe e te guarde. Que você possa ser um atalaia de Deus em todos os momentos que Deus puder te usar. Lembre-se sempre desta palavra. Você é um atalaia de Deus aonde quer que você esteja. Seja no trabalho, seja no colégio, na faculdade, aonde quer que numa reunião que você estiver de trabalho, você ali é um atalaia. Teve uma oportunidade, fala de Jesus. Teve um intervalo ali, né? Tenha sabedoria para falar de Jesus aonde você estiver, há uma oportunidade para você falar de Jesus. Fiquemos de pé em nome do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Você que nos acompanhou pela rede social, Deus te abençoe e te guarde para a glória do Senhor Jesus.